Boa tarde, nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Roseli, Martin, a Vânia, o Jair. A Marisa hoje não pôde estar, que está em trânsitos, né? Ela veio dos Estados Unidos para São Paulo aqui, mas fica aí já as nossas orações para ela, para a Ana também, que mandou um recadinho que não podia estar participando, né? E para todos os nossos irmãos que de alguma forma eles participam, né? Nós queremos dedicar essa oração inicial que nós vamos fazer agora, pedindo para que a graça de Deus, né, esteja conosco e nos abra a mente e o coração e o espírito para que todo o nosso ser reconheça Jesus como o Senhor da nossa vida, não só na nossa profissão de fé, mas nos nossos atos de fé, né? Nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, nós colocamos os nossos irmãos da comunidade de Michigan, colocando também os nossos irmãos aqui do Brasil, da comunidade do Senhor Bom Jesus, da paróquia São Benedito, pedindo para que a graça de Deus, que excede todas as coisas, alcance a cada um deles e alcance-nos esta tarde, abrindo o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser para a revelação de Deus, que se dá através da sua igreja, através da palavra de Deus, através do magistério que o Senhor instituiu pela ação do Espírito Santo e pela ação direta do Espírito Santo em nossa mente também, para nos revelar a vontade de Deus nisto tudo que nós vamos estudar esta tarde. Por isso nós pedimos, Pai, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Levai-nos em direção ao teu Filho e não nos deixeis desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ajudai-nos nesta caminhada tão difícil rumo ao Pai. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos voltar ao nosso estudo. Hoje nós voltaremos... Alguém me ajude no parágrafo que nós paramos? 2380, se eu não me engano. Sim. 2380, a confirmar pelos outros aí. Isso mesmo. 2380. Então, nós estamos falando da fecundidade do matrimônio. Nós vimos o dom do filho, né? Dentro do relacionamento, da vontade de Deus. E agora nós vamos entrar no item 4, as ofensas à dignidade do matrimônio. Então, nós vamos começar. Alguém gostaria? Mate, quer começar lendo para a gente, por favor? Pode ser sim. Se vocês verem a Roseli fugindo, como ela fugiu, é porque tem um filhote de viado andando aqui atrás, ela está na caça do coitado. Que legal. É bom morar no campo por causa disso, né? Ou é floresta que vocês estão morando? Não, morar na roça, né? Na roça. Maravilha. Ok. Vamos lá, Mate. As ofensas à dignidade do matrimônio. O adultério. Essa palavra designa a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério.
Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. O sexto mandamento e o Novo Testamento proscrevem absolutamente o adultério. Os profetas denunciam sua gravidade. Veem no adultério a figura do pecado da idolatria. O adultério é uma injustiça. Quem o comete falta com seus compromissos. Fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial. Lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos, que têm necessidade de união estável dos pais. É aqui, então. Então, um ponto claro, né? Diferença entre adultério e fornicação, né? Na fornicação, é o sexo antes do casamento, né? Em que nenhum dos dois é casado, sabe? Que é algo que hoje não é nem mais considerado pela sociedade como um erro, mas na realidade é um pecado também, né? Contra a castidade que nós vimos mais atrás, né? A diferença aqui é que o adultério, um dos dois é casado, né? É pelo menos um dos dois. Tá? Né? Então, isso faz com que a violação do pacto diante de Deus, né, que foi feito pelos cônjuges, né, prometendo ser fiel na alegria e na tristeza, prometendo a fidelidade diante de Deus, né? Então, a gravidade do adultério, ela é indiscutível, né? A Vânia, na aula passada, ela falou dos antigos hábitos, né, Vânia? Que antigamente os homens parece que podiam fazer tudo, né? Sair, ter as suas esposas e as suas concubinas, as suas amantes, né? Mas isso nunca foi, na realidade, uma visão da igreja, né? Nem dos ensinamentos de Cristo, né? Isso foi muito mais um pecado social que se tornou-se um hábito em toda a sociedade. Então, toda época em que nós vivemos tem os seus hábitos, os seus pecados sociais, vamos dizer assim, né? E, e isso daí é algo que até hoje está muito entranhado, né? Nas festas sociais do serviço, nas atividades de viagem, né, de quem viaja muito. É um hábito comum a saída, né, desses homens no casamento e se acharem livres para fazerem e praticarem todo tipo de orgias e outras coisas mais. Mas, na realidade, sempre vai estar sendo um pecado, por mais que todos... Não é porque todos fazem que é lícito, certo, Jair? Com certeza, né? Essa realidade de ser sempre contra, ilegal, sempre, essa não vai mudar. Não vai mudar. Não é. A Vânia quer falar. Vamos lá, Vânia. Não, Olá, eu Vanessa. só queria entender aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta linha está escrito assim: Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. Quer Sim. dizer, Sim. só você desejar. Podemos ler, a Sagrada Escritura onde ele fala. Deixa eu pegar minha Bíblia. Mateus, deve ser Mateus 19. Deve ser, vou checar aqui. Mateus 5, 27 a 28. Mateus 5. Vamos lá. Mateus 5, 27, 28. Mateus 5. E é aquela situação aonde o Antigo Testamento ele se relacionava com as atitudes, as ações, era o homem exterior, né? E Jesus, na realidade, veio trazer para as leis a plenitude.
eu não vim abolir nenhuma lei, né? Mas eu vim levá-las à plenitude, ou seja, não só para aquilo que está por fora, que aparenta, mas principalmente para a vida interior do homem, né? Então, aqui, essa palavra que nós vamos ler aqui, ela deixa muito claro esse mandamento, né? Não só na exteriorização dos atos, mas no interior do homem, na vida interior do homem, né? Se eu não tiver uma vida interior, eu não chegarei ao céu. Se eu não tiver uma vida interior íntegra, né? E se eu estiver com pecados interiores, é a mesma coisa que eu estiver com pecados exteriores, né? O que Jesus veio nos dizer é isso, né? O que muitas vezes a intenção é pior do que o ato, né? O que eu tenho a intenção, se eu tiver a oportunidade, né, aconteceria, certo? Quando no interior já existe a intenção, aí é só ter uma chance, certo, Martin? É. Oswaldo, deixa eu fazer uma colocação. Essa é parecida com o testemunho, porque o que eu vou falar é real, aconteceu. Eu tinha um funcionário e viajava comigo, certo? A gente ia fazer trabalho de campo, de vendas, e ele ia junto. E um dia eu tive que corrigir ele, porque estava criando situações complicadas, entendeu? Eu fui viajar com ele, fomos num carro só, então deu tempo de conversar bastante. Mas eu vou citar só a frase de peso. Você está pronto para pular dentro ou para pular fora? Vai aparecer oportunidade, vai aparecer o quê? Caso, vai aparecer o que puder, mas é você, quero saber o seu coração. Você está pronto para pular fora ou pronto para pular dentro? Né? Sim. Que coaduna com o que você está falando aí. Sim. O que fazer? Olha um gato lá. O gato do Martin lá. Ela tá. É que a dona Roseli tá lá no meio do mato seguindo os viados e o gato tá aqui dentro apavorado querendo sair também. Que legal. Legal, né? Bagunça. Agora Vamos lá. Lá também. Aí, Ah, vai briga. é? É. Posso ler, Oswaldo? Mateus 5, 27. Leia, Jair. 7:28. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Palavras da salvação. Graças a Deus. A glória a vós, Senhor. Glória a vós. Desculpa. O que a gente deve lembrar, isso eu achei até bacana, uma colocação que o Padre Paulo colocou, um comentário que ele fez uma vez, falou assim, tentação, você olhar para alguém e ela parecer bonita, né? Ou você falar assim, ops, né? Até o ops está ok, mas aí nessa hora, porque você sabe disso, né? Você sente, em vez de você continuar, desvia seu olhar, olha, e tem vários, ele citou alguns outros casos, né? Falou, exatamente. Olha para cima, falou, oh, Deus, obrigado pela cruz que você me põe na frente, né? Que não sei o que. E vai. Esse é o pensamento digno para enfrentar essas horas. E eu digo que quando a gente fala, por exemplo, que os homens, eles no passado eles eram justificados pela sociedade, que eles precisavam ter as concubinas porque eles tinham uma necessidade, fazia parte do seu organismo, essa coisa toda, isso foi um jeito de começar a se plantar a semente da discórdia ou do jeito de quebrar o ser masculino. Se você olhar, isso justificou muito das mudanças que aconteceram na nossa sociedade, se você olha
dando a igualdade, entre aspas, à mulher de ter exatamente o mesmo tipo de responsabilidade do homem, baseado em cima dessa mentira que era dita lá atrás. E com isso, o homem do passado, que era o pai, porque a gente fala assim, muitos seguiam, muitos, mas muitos não seguiam. Muitos eram fiéis, muitos eram decentes e falavam, isso é baboseira. Só que isso valeu como sendo uma regra normal e geral, como se todo homem precisasse passar por isso. E isso desconstruiu a imagem do pai, do esteio da Sim, casa e tudo mais, fragilizando a imagem, subindo a imagem na igualdade das liberdades, ou vamos dizer assim, até as libertinagens que o homem tinha sim. para com a É, mulher. E hoje, quando você olha o ser forte, muscular, tá? É uma bela de uma tranqueira fragilizada que a sociedade simplesmente colocou de lado. Ou seja, ser homem hoje é uma coisa. Há 30 anos atrás, ser homem era ser o líder da família, hoje ser homem é uma porcaria. Você é um ser de segunda classe, tá? E é isso que a sociedade está tentando fazer e vem Mas, fazendo. Martin, eu acho que a imagem está deturpada dos dois, entendeu? Tá? Porque, assim, a mulher hoje, o homem, ele não sabe nem agir como uma mulher de tão oferecida que ela se coloca, que eu já ouvi coisas horríveis. Então, eu acho assim, o ser humano ele está quebrado dos dois lados, entendeu? Eu acho que não é o homem ou a mulher. Eu acho que assim todos os conceitos mudaram, entendeu? E hoje a gente pode tudo em nome do prazer. E É, aí, mas é exatamente isso. Quebrou a figura do pai de família, aham, tentou igualar e aí jogou os dois para baixo. Ou seja, hoje, pela, vale tudo. pelos ventos do tempo, você pode escolher ser um cabide, se você quiser. É mais ou menos isso. Nada agora, tem valor. isso, Mate, é algo que vem de muito tempo, né? É? Eu me, é- eu me lembro que eu nem sei se existe, mas eu acho que deve existir ainda nas bancas de jornais as revistas Playboy, revistas Ela, né? Das mulheres nuas, né? Isso daí era uma coisa lícita, né? Você ter na sua casa revistas de mulher. E eu me lembro de famílias que o pai levava para os filhos estas revistas para terem em casa, né? Hoje em dia, eu acho que deve existir elas ainda e deve existir revistas de homens nus, não é isso? Então, todas elas é uma incitação constante, né, na sociedade inteira para que esse evangelho, esse mandamento de Cristo seja desprezado, né? Seja simplesmente desconsiderado. Então, quando nós vemos o mundo hoje, né, o mundo não busca de nenhuma forma duas coisas, nem a castidade, nem a fidelidade. Né? Quer quebrar a Então, família. exatamente, a fidelidade e a castidade, elas quebradas, elas já vão quebrar toda a estrutura familiar que possa existir. Por quê? Porque a base da estrutura familiar é a confiança, né? É a Exato. confiança, é a fidelidade, é o sacrifício, é a contenção, né? É eu não fazer o que eu quero, mas fazer o que eu preciso por amor, sempre por amor, não por obrigação, né? Mas assim, essa estrutura, ela sempre foi corrompida de alguma forma, né? O diabo, o Lúcifer, Satanás, pode usar o nome que for, ele sempre investiu muito na área da concupiscência humana. Antigamente investia mais na mulher, aliás, no homem.
Hoje em dia, né, Vânia? Hoje em dia é dos dois lados, né? Hoje em dia, a concupiscência ela vem do lado do homem e do lado da mulher. Então, esses valores que nós estamos conversando aqui, eles podem até mesmo serem proibidos futuramente de ser citado como um erro. É. Né? A gente não está longe disso. Né? E uma coisa que eu posso... Aí no Brasil vocês não têm muito disso. Eu não sei se a Vânia enxerga isso no ambiente de trabalho onde ela está. Mas eu tenho contato, de certa forma, com uma quantidade razoável de russos ou de pessoas que vieram da União Soviética. Aqui nos Estados Unidos tem bastante. Gente que veio de lá para cá. Sei. Quando você conversa com essas pessoas, você entende que como eu posso colocar, justamente a falta do vínculo familiar, da fidelidade, não sei o que mais, entre esses povos é gigante. Eles não estão nem aí com nada. E você escuta a coisa que você fica olhando na cara da pessoa assim, daquele tipo, opa, vai, passo atrás, não vem não. Né? E eles são família. Família tá junto porque precisa pagar o aluguel junto. É só por isso que tem, porque na verdade o vínculo familiar, o amor em conjunto, nem criação dos filhos eles querem saber. E aí por que eu estou te dizendo isso? Isso mostra direitinho quando a gente fala sobre comunismo, anticristão, anticristianismo e não sei o que mais. Aí você vê exatamente a raiz da onde toca, e aí mesmo. É a desconstrução da família, a desconstrução de todo o berço, desde lá de trás, desde a implementação de União Soviética e coisas atrás. Ali o negócio foi gritante. E isso está vindo Sim. cobrindo o mundo agora. Né? Sim, sim, sim. E sempre assim, né? Nesses países, a fidelidade ao Estado está sempre maior, acima de qualquer outra fidelidade, né? Então, há a necessidade da desconstrução das fidelidades inferiores para que a fidelidade do Estado ela seja única e incontestável, né? E esse é o problema, o problema também das sociedades secretas, né? Isso. E que hoje já não são mais tão secretas, né? Mas assim, a fidelidade é incondicional, né? A uma aliança que não é a familiar nem a aliança com Deus, né? Por isso, toda vez que alguém cita o exemplo de países considerados civilizados, de alto padrão, eu cito direto Suécia, Finlândia e não sei o que mais, que tem as suas raízes e seus pés enfiados dentro do socialismo e do comunismo. Apesar de tudo bonitinho e tudo mais, nós, como cristãos, temos que tirar as escamas dos olhos as vendas, e olhar direitinho, porque a situação, na verdade, não é isso. Não, Eles são bem podres. existe uma degradação moral, existe Exato. uma riqueza material, né? Exato. Que é o que o comunismo prega, que é o que o socialismo prega, né? É a utopia material das coisas, né? Enquanto nós estamos na cidade celeste, na Jerusalém celeste, né? Que é o nosso lugar espiritual, que vai ser só que a nossa alegria não está nesse mundo, né? Para eles não, é a utopia material, né? É a felicidade, é o reino dos céus material, é o reino da terra, né? É o reino da terra, não é o reino dos céus, né? Exato. E não que é uma degradação. Bom, então, com relação a adultério, eu acho que não há muito mais do que nós desenvolvemos. Sendo bem enfático em que isto não está na moda, certo? O adultério, aliás, a luta contra o adultério e a castidade, né, não são valores da sociedade de hoje, mas
sempre serão valores cristãos, né? Então, por mais que os nossos filhos, os nossos irmãos não aceitem isso de uma maneira clara, né? Nós nunca deixaremos de estar falando, por mais que eles não concordem e não ajam dessa forma. Posso continuar? O divórcio. Vamos continuar. O divórcio. O Senhor Jesus instituiu na intenção original do Criador que queria um casamento indissolúvel. Abroga as tolerâncias que se tinham introduzido na lei antiga. Entre batizados, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou da defesa do patrimônio pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança da salvação, da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério. E a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. Até aqui, vamos fazer alguns pontos aqui. Então, ó, a gravidade do divórcio, né, ela é incontestável para Jesus, né? E quando diz lá em cima, né, que mas o Criador tinha dado a carta, aliás, Deus Pai falou a Moisés que permitiu a carta de divórcio, né? Aliás, foi Moisés que permitiu, porque as situações aconteciam frequentemente, né? Das esposas serem largadas pelos seus esposos e aí ficarem numa situação completamente irregular. Então, foi permitido pela lei, pela dureza do coração. Isso está lá também em Mateus 5, né? Não, Mateus 19. Sim, Mateus 19. Debate sobre o matrimônio. Isso, Mateus 19. Debate sobre o matrimônio, né? No versículo 2, né? No versículo... Pode começar do 3, Oswaldo. No 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe: Por que então Moisés ordenou dar no documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu: É por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres.
Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro, todo aquele que eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Ou seja, Jesus é o que fala no primeiro parágrafo, aí, né, no 23, 8:2, né? Abroga as tolerâncias, ou seja, Jesus faz cessar essa tolerância, né? Ele diz isso não é tolerável, né? Isso é para o cristão, né? Para a sociedade, para os judeus, isso continuará sendo tolerável para os homens, mas para Deus, né, isso é intolerável. Então, por isso de Jesus abrogar, ou seja, fazer cessar a existência dessa permissão, Tolerância. dessa separação. A não ser no caso de falso matrimônio. Eu Fala tenho mais. uma dúvida aqui. Quando o divórcio, eu sempre penso ainda, né, que ele se torna um pecado mesmo, quando na verdade a pessoa se une a alguém fora do casamento original. Mas eu começo a entender que, na verdade, o divórcio é a separação dos dois. Ou Sim, seja, a grande dificuldade é quando um casal, pela intolerância no relacionamento entre os dois, pelo que eu entendo aqui dentro, eles devem se permanecer juntos, mesmo dentro. sim. Mesmo com todas as dificuldades, né? Deve E isso se perdoar. isso pode ser uma cruz muito maior do que o evitar o segundo casamento. Sim, sim, exato. Agora, existe casos, né? Existe casos, inclusive são enquadrados no Código do Direito Canônico, né? Em que os padres e os bispos podem até orientar ou até mesmo exigir que a pessoa saia da casa dela por causa de violências, por causa de ações, né, que possam prejudicar a integridade física e o risco de morte e tal. Então, existem situações em que a separação dos corpos ela é uma necessidade, né? No caso de doenças mentais, de esquizofrenia e de uma série de coisas que são adquiridas depois do casamento, né? Se forem coisas que foram adquiridas antes, que já existiam antes, né? Isso pode deflagrar, né? Um falso matrimônio, né? Por causa de uma mentira, por causa de uma falsidade ideológica. Então, existe a possibilidade do falso matrimônio, né? Mas que na verdade, o divórcio ele não vem romper o matrimônio, né? Ele vem apenas declarar que ele nunca existiu, né? Então, o falso é porque não foi verdadeiro, certo? Né? Se é falso, é porque não existiu verdadeiramente nunca, né? Então, nesse caso, o divórcio é apenas uma oficialização de que aquilo nunca houve, né? Então, nesse caso, as pessoas elas estão livres, elas não são passíveis de adultério caso contraiam um novo relacionamento e um matrimônio verdadeiro, porque na verdade só existe um matrimônio verdadeiro, né? Mas se não houve antes, então ela poderá contrair novamente o matrimônio. Sim. Jair. Só um pouco de cuidado aí com a nomenclatura, porque quando o matrimônio é falso, ele não passa pelo critério do divórcio. É anulação. É anulação. Anulação, sim, Fica anulado, né? Sim, Okay. sim. Vânia,
Não, é interessante, eu comprei aquela Bíblia Ave Maria, né? E aí falava assim que na época de Jesus, o homem, naquela sociedade dominada pelos homens, uma mulher repudiada devia retornar para a casa de seu pai, levando consigo a desonra que afetaria toda a sua família de origem. A ameaça de divórcio era uma arma implacável para assegurar a submissão da mulher a seu marido. Neste contexto, as palavras de Jesus são sumamente libertadoras. A proibição do divórcio é eminentemente uma defesa da mulher e uma recuperação do desígnio de Deus estabelecido desde o princípio. Porque o cara, na época lá, ele separava da mulher por qualquer coisa, sabe? Assim, acho que ele ameaçava, né? Tipo, você faz, senão você volta para casa. Era uma sociedade extremamente machista, e a gente tem que lembrar que nesta época, e principalmente na região, eu não sei os judeus, mas, por exemplo, os outros povos árabes da região, eram muito comuns na época de Jesus Cristo ainda ter o casamento de, como se diz, com várias mulheres, né? Que também Sim, a veio a poligamia. Então você vê o que era naquela época, né? Sim, sim, sim. Alguma observação mais, gente? Pensa bem, né? Assim, vamos fazer uma análise. Então, na época de Jesus era dessa forma. Aí, com o passar do tempo e o crescer e a instituição da igreja, né, teve todo um valor a família, o casamento. Então, porque se eu falar isso para meus filhos, eles vão falar: ah, não, mas eles ficavam casados, mas eles não se davam bem, mas não sei o quê, não sei o quê. Não, eu acho assim, o ser humano sempre vai ter problemas, entendeu? Então, assim, o fato que um não se dava bem, nada, mas as pessoas casavam para ficar casadas, né? Tipo assim, sabia daquilo que estava fazendo. Hoje é o contrário, entendeu? Acho que está pior do que a época de Jesus, né? Porque ninguém casa querendo ficar casado, nada. É assim, vou casar Sim, com você, se não der certo, a gente separa, entendeu? sim, Separar exato. é a coisa mais comum, né? A lei, Exatamente. a lei abriu para o divórcio existir de novo nas sociedades. Você pode ver pelo Brasil, que eu não me lembro a data, mas aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi logo em 70, 72, 73, quando a lei permitiu haver o divórcio. Antes disso, havia separação, mas você continuava vinculado ao casamento antigo e não era possível casar. E isso foi em 1970, foi depois da Revolução Sexual, durante a Revolução Sexual, quando houve a introdução dos anticoncepcionais e toda a bagunça lá, 1960, 70. Antes disso, até, não vou falar Idade Média, porque os Estados Unidos não existia na Idade Média, mas antes disso, o casamento evoluiu no sentido de construção de família. E o ataque do inimigo foi justamente instituir a revolução sexual e não sei o que mais, e quebrar a instituição família e permitir o divórcio de novo para tentar voltar ao que era antes de Jesus Cristo dizer, ó, não é aceitável isso. Porque Jesus, na verdade, via a instituição família como sendo base para o crescimento de toda a igreja, né? É a igreja familiar, é. E aí com isso, com essa entrada do inimigo em cima disso, ele falou: opa, já sei como quebrar. Vamos dar liberdade ao indivíduo, vamos dar o divórcio e vamos romper com a única instituição que consegue manter o conjunto familiar. É o que vem acontecendo. Hoje chegou um descambamento tal grande que o pessoal, eu vou falar, eles nem vão atrás do divórcio porque eles nem se casam. Né? Na verdade, é de qualquer jeito. Você mora junto, passa 3, 4 dias, é que nem você fala, agora eu não gosto mais desse cachorrinho e nem do dono dele, deixa eu achar outra casa onde tem... e vai. É isso que está acontecendo. Isso mesmo. Mas se você pensar, Martin, desculpa, eu penso assim, até, por exemplo, pega aqui os Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos foi feita colocando Deus aqui, entendeu? Que é maravilhoso.
E aí, o que é isso? Tirou Deus, né? Não é só, entendeu? Não é a coisa só da família, é de tudo, Tirou o entendeu? principal, né? Tirou Deus. Tirou Tirou Deus, nada nós somos, né? Então, É a desconstrução. É exatamente o que está acontecendo no mundo inteiro. É isso aí. Oswaldo, Só, uma pequena observação, Jean, bem pequenininha. Eu li, mas não lembro, faz muito tempo. Eu li, não vou lembrar de onde foi. Mas quando nós falamos de separação dos esposos e pela intolerância, né? Um não tolera mais o outro, havia um percentual grande dos motivos dessa intolerância que eram os interesses externos, entendeu? Ele cria aquela intolerância, seja o homem, ou seja a mulher, ou seja os dois, em vista do interesse de uma outra situação com outra pessoa. O percentual dessa situação é alto na totalidade das separações. sim. Agora, há um sociólogo polonês, que é o Zygmunt Bauman, né? Ele escreveu ele escreve muito sobre a modernidade, né? E ele fala sobre a modernidade líquida. Então, há um livro dele que se chama Amor Líquido, né? E nesse livro, ele explica muito bem que o homem, na realidade, ele é massacrado para fragilizar os seus laços, né? Então, hoje nós vivemos numa sociedade em que todos os laços que são criados, eles são laços frouxos, laços frouxos. Então, esses laços frouxos é uma forma, é um estilo de vida que, entre aspas, dá liberdade ao homem, mas na realidade ele gera nele uma liquidez que faz com que ele não tenha consistência nenhuma, né? Então, eu conheci a minha esposa, a Anita, numa festa, num lugar de dança. Eu conheci, bebia, e eu gostava muito, e eu não acreditava em Deus na forma que eu creio hoje. Eu era um ateu convicto, né? E eu gostava de ministrar sobre o ateísmo, principalmente para aqueles. Eu gostei da Anitta, começamos a. você está congelado, Oswaldo. Está congelando você. Assim, voltou? Voltou. Voltou, tá. Então, eu tinha um relacionamento com a Anitta, mas o meu laço com ela era frouxo, como eu sempre tive em toda a minha vida. Laços frouxos, né? Até que um dia ela disse, vamos casar? Porque eu já estou ficando madura, né? Aí eu falei, eu já sou gago, né? Daí eu gaguejei mais ainda, né? Aí eu falei, vamos, né? E aí tal, mas para mim é assim, ó, era, vamos, se der certo deu, se não deu, né? Vai cada um para o seu canto, né? Isso. Até que ela disse, mas eu sou católica, né? E a minha mãe é católica, e minha família toda, e eu preciso casar na igreja. Eu falei, tudo bem. Para mim, se é igreja, se é, né, no templo budista, se é no templo espírita, para mim, tá tudo bem, não fazia diferença nenhuma. E aí teve aquele bendito cursinho de noivo, né? Que aí eu comecei a escutar de Jesus de uma maneira diferente, que eu tenho certeza que no estudo da graça que nós fizemos ficou claro, né?
É pela graça que nós somos convertidos, né? Não é pelo poder da palavra de quem está lá, mas é pelo momento que Deus derrama. E naquele momento eu me converti. E naquele momento, depois de um ano, estava me casando e sabia perfeitamente que eu estava casando para a vida eterna, para a vida toda, né? Então, o que faz essa diferença do laço da união é Deus mesmo, né? Somente o relacionamento com Deus. E não é um Deus de apenas ser católico, porque eu me lembro de uma história que a Anitta mesmo me contava, que a mãe dela foi deixada pelo pai, né? Que depois que ela tinha uns 8 anos de idade, o pai dela foi embora. Ambos, a mãe dela e o pai dela, eram de famílias muito ricas da cidade, sabe? De famílias muito bem de vida da cidade, né? Um dia ela me mostrou uma foto do sino da catedral aqui de Limeira, o sino da Catedral Católica de Limeira, estava escrito todos aqueles que tinham colaborado para a construção da catedral e estava lá o nome do vô dela por parte de pai e o vô dela por parte de mãe no sino da catedral, ou seja, eram muito católicos, né? Mas eram uns católicos que não tinham uma profundidade e uma vida interior verdadeira. Por quê? Porque quando o pai dela se deixou a mãe dela, né? O avô dela estava já com uma dificuldade financeira muito grande, então ela se tornou pobre. Porém, o sogro dela era rico. Ela foi pedir ajuda para o sogro e o sogro disse: é isso aí que você disse, Vânia. Você não soube segurar o seu marido. O problema é teu. Entende? E era um homem católico, né? Que tinha netas que estavam em situação de dificuldade, que tinha tudo. Então, não é apenas uma situação social. O que nós estamos conversando aqui é de um vínculo com Deus também, porque é Deus que transforma o coração do homem e sela a frouxidão dos nossos laços, né? É Deus que une essa frouxidão dos nossos laços, né? Que tão bem é dissertada pelo Zygmunt Bauman nas suas reflexões sobre os laços frouxos, né? do mundo. Então, Deus é o fator, a graça de Deus é aquela que transforma. Então, tudo isso que nós estamos conversando é para que a graça permaneça na nossa vida, né? Eu não me separo para que a graça permaneça. Eu sou insistente para que a graça permaneça. Então, é Deus que nos torna verdadeiramente fiéis. Não é isso, Martin, Jair, Roseli? Sem Ele, nós não temos força, nem mesmo de sustentar e suportar as frustrações dos nossos relacionamentos. Né? Só por E Deus. hoje em dia... É só por Deus. Hein, Rosélia? É só por Deus, né, Rosélia? Só por Deus. Eu falo, eu agradeço toda vez quando a Roseli está. Eu falo para ela, eu agradeço. Ela faz eu crescer no caminho de Deus. Cada um tem a sua cruz. A minha está aqui também. A minha está cada vez mais pesada. Não sei o que eu faço, viu? Mas, Oswaldo, contribuindo com a sua fala, eu ouvi pessoalmente, a pessoa falou para mim, eu não vou falar nome, porque é fora o índio, que só não separava por causa do sacramento. Já tinha mandado viajar. Já pensei nisso também, Oswaldo. Já pensei nisso. Não, mas eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que esse pensamento já passou na cabeça de todos nós. Porque a tentação, ela vem mesmo. Agora, se eu sucumbo à tentação e começo a brincar com ela, aí que é o perigo. Que é exatamente o que Jesus disse lá sobre eu estar, né, adulterando, né,
somente de cobiçar a pessoa, né? Eu estou deixando que aquilo vá criando. Eu não tenho culpa do passarinho sentar na minha cabeça, Mas mas é que tá. sentar, fazer ninho, botar ovo, ter família, A família, aí já Eu, eu lembro um dia desses, eu vi, eu não me lembro o nome do pastor, aquele pastor que tem mania de ficar fazendo piada lá na TV, na TV. É um pastor bem conhecido, que, inclusive, ele às vezes fala com, às vezes não, ele tem um bom relacionamento com a Igreja Católica também, pastor Duarte. sim, E sei. aí ele conta um caso de que um outro, bem próximo dele, dentro da igreja dele, lá dentro, falou: "Olha, não está dando mais para eu conviver com a minha esposa e nós vamos separar, não tem mais jeito." Aí o pastor falou: "Não tem essa história não, você tem que continuar casado." Não, pastor, nós vamos ter que separar." E diz que a esposa estava do lado chorando. Aí ele falou assim: "Tá bom, então traz a esposa aqui e eu vou fazer uma oração para a tua separação." Aí o outro fiel olhou assim e falou assim: "Ó, mas que coisa é essa?" E veio. Aí ele disse que juntou a mão, botou a mão no ombro do cara e falou assim: "Eu cravei as unhas lá para ele não conseguir fugir." Aí o pastor, pastor Duarte, esse pastor começou a falar assim: "Ó Deus, o que o Senhor uniu, ninguém separa. O único jeito de acabar com esse casamento é quando vem a morte. Então, Deus, leve o fulano de tal, leve o fulano." E disse que o cara começava a querer fugir e juntava na unha e falou: "Não, é o único jeito, leva ele agora, ele precisa ir, ele quer separar, é o único jeito." Diz que depois que acabou a oração, o outro falou: "Não, pensando bem, eu acho que eu vou continuar casado." É mais ou menos isso, né? Viu, Oswaldo, essa parte é melhor. podemos associar a palavra de São Paulo, né? Onde a tentação abundou, a graça superabundou. Sim. Vamos continuar? O 2385, do caráter imoral do divórcio. Vamos lá. O caráter Parte. imoral. Quer que eu continue? Sim. Pode ser. O caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Essa desordem acarreta graves danos para o cônjuge que fica abandonado, para os filhos traumatizados pela separação dos pais e muitas vezes disputas entre eles, cada um dos cônjuges querendo os filhos para si. Por seu efeito contagioso, que faz dele uma verdadeira praga social. Pode acontecer que um dos cônjuges seja a vítima inocente do divórcio decidido pela lei. Neste caso, ele não viola o preceito moral. Existe uma diferença considerável entre o cônjuge que se esforçou sinceramente por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave de sua parte, destrói um casamento canonicamente válido. Sim, exato. Né? Então, existem pessoas divorciadas que têm uma vida digna, né? Que foram abandonadas e permaneceram na sua vida castidade, né? Em toda a sua vida, né? Que é, por exemplo, o caso da minha sogra. E era o caso de muitas mulheres antigas, né? E mesmo as mulheres jovens na comunidade, né, Jair? A gente tem muitos testemunhos, né, de muitas mulheres na comunidade que são servas de Deus, né, e que foram abandonadas pelos seus esposos, né, e vivem uma castidade dentro da igreja, servindo na igreja com uma fidelidade tudo, e sempre com uma esperança de haver um dia um retorno ao matrimônio, né? E em muitos casos já houve esse retorno depois de anos, né? Nós temos vários exemplos, né, Jair? Nós não precisamos citar nomes, mas
Existem alguns casos de pessoas na nossa comunidade cujos maridos viraram mendigos, foram para a sarjeta, né? Quase mataram a esposa com faca, saíram de casa para que não fizesse uma loucura maior, foram para a sarjeta, viraram mendigos. E depois de anos, houve a conversão dessa pessoa e eles se reestruturaram como família, né? E depois e um dos casos da nossa comunidade, depois de 18 anos, eles voltaram, tiveram outro filho, né? E vivem bem, né? Então, a pessoa que é fiel, né? Ela, mesmo com uma carta do divórcio separada no papel, né? Ela pode continuar com a sua fidelidade ao matrimônio e elas diziam, eu sou casada, né? E as irmãs que vivem na nossa comunidade são separadas, elas dizem, eu sou casada, né? Eu não posso contrair nenhum relacionamento porque eu não vou ser infiel. Então, essa é uma postura que somente pela fé, é só pela fé, né, gente, né? É só por Deus mesmo, né? Roseli, você pensa que é só você? Não Pois é. tô vendo aí, ó. Todos nós temos que viver só por Deus. Né? Só por Deus mesmo. João, Gente, uma Oi, Jair. observação aí de casos que a gente conhece pessoalmente. Sim. Quando ela não consegue essa situação favorável espiritual, de continuar firme ali como servo, o primeiro passo é sair da igreja, sair da comunidade e não frequentar nem missa. Abandona tudo. Perde a fé. E esses casos também existem. Da mesma maneira que existe o positivo, Nós temos também. existe o negativo. Irmãos nossos, né? Pessoa que a gente conviveu, conheceu, fez retiro, trabalhou junto. Eu falei nós estávamos conversando hoje cedo sobre outro assunto, mas relacionado a isso. Eu acho que a verdadeira queda da pessoa humana, do ser humano, né? Vamos dizer assim, perder a batalha, não a guerra, né? Que foi o tema que nós estávamos falando aqui dentro, conversando, está exatamente no momento que a pessoa tenta justificar os erros e as falhas que acontecem, tentando falar assim, mas eu acho que isso é admissível, mas que eu... E aí sabe que vai ter uma contrapressão forte, porque o que Deus falou, o que está escrito, o que está na Bíblia não é algo que evolui com o tempo, é uma verdade. E aí isso faz com que muitos dos nossos irmãos acabam saindo de dentro da igreja e indo, quer dizer, dentro da Igreja Católica e indo para outros lugares, aonde pela lei humana, não pela lei divina, aquilo é aceitável, né? Então vai para lá. E isso acontece numa quantidade grande. Eu fico muito triste porque eu vejo pessoas inclusive dentro da nossa igreja, dentro da Igreja Católica, pessoas que estão por perto, que vivem andando sempre na linha ali, sabe? E aí eu falo assim, eu sei, eu entendo. A gente luta muito pesado para continuar dentro lá, mas a gente não pode mudar a lei de Deus conforme a nossa vontade. Então, a gente deve encarar alguns problemas que acontecem na nossa vida como sendo cruzes que a gente deve carregar e carregar com fé e esperança. Andar, baixar a cabeça é duro, é difícil, é pesado, mas carrega, vai. Eu sei que é pesado, porque nós passamos por isso também. Tá? Mas é isso aí. Se fosse fácil, né, Jesus não teria dito, né, no mundo haveis de ter tribulação, mas coragem, né? Coragem, eu venci o mundo, né?
Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos ficar julgando os nossos irmãos, né? Isso Por é algum importante. motivo, né, não conseguiram, né? E nós temos, como o Jair disse, vários irmãos que viviam na intimidade da oração com a gente por dezenas de anos, por dezenas de anos. E nós Décadas. sabíamos da fortaleza da fé dele. Mas mesmo assim, não conseguiu não conseguiu conviver e um fato era simples de observar a dificuldade de comunicação entre os dois, né? Então a dificuldade de comunicação é sempre um problema grave no relacionamento, né? E quando os muros se erguem, né? E quando um não quer derrubar, dois não derrubam. Enquanto um quiser manter o muro, vai ficar o muro, por mais que o outro lute para derrubar, né? Esse muro da comunicação, essa barreira do diálogo, ela sempre vai existir. E aí que vem o inimigo de Deus e bota o cimentinho dele lá para que o muro permaneça em pé, né? Então, nós não temos a consciência, mas Deus conhece tudo. Deus conhece o fundo, o coração do homem, né? E ele sabe da intenção e da necessidade de cada um. Mas não é porque um irmão amado nosso, fiel nosso, ele tomou uma atitude que ela é correta. Isso nós não... É, Isso nada no mundo irá mudar. Mas o julgamento de Deus é com Deus, né? É dele. isso é uma outra coisa que as pessoas se esquecem. A nossa salvação, o nosso relacionamento é cada indivíduo com Deus. Sim. E a gente não salva as outras, não é através da a minha salvação não vem da salvação de outros, mas é lógico que a minha dedicação, o meu amor, a minha compreensão, o meu não julgamento, esse diálogo entre eu, meu coração e Deus, tá? Sim, Então, sim. mesmo que você vê um irmão em falha, um irmão tropeçando em pecado, né? Você pode de forma inteligente, não de forma agressiva, tentar colocá-lo no caminho. Sim, sim, Mas a sim. sua salvação não depende da salvação dessa pessoa, depende do amor que você tem por ela Sim. né, e a tentativa. E isso as pessoas têm que entender também. Mas, Sim. Martin, eu entendo o que você está falando, mas nós, sendo parte do corpo de Cristo, e Cristo nos convida a esse trabalho da redenção, Por né? isso que eu falo da inteligência. Então, assim, eu penso assim, que nem você falou, se um irmão, uma irmã, ela saiu do caminho, o corpo de Cristo está sofrido, o corpo de Cristo está Sim. ferido, entendeu? Então, assim, eu enxergo que muitas vezes talvez a palavra vai ser difícil de eu dar, mas a oração pode ajudar, né? Então, assim, quantas pessoas me fizeram essa pergunta e eu nunca tinha pensado, quantas graças você recebe por oração de outras pessoas, entendeu? Então, talvez, por exemplo, porque que nem quando vocês contam uma pessoa que ficou dezenas de anos, né, vivendo a fé e sai, isso pode acontecer com nós, se a Sim. gente tiver a graça da perseverança, entendeu? Então, eu sinto assim, ó, eu preciso de Cristo, mas eu preciso de vocês, entendeu? E assim é uns com os outros, né? E é essa ligação, é essa que a gente tinha que ter, entendeu? Não no sentido, mas no sentido assim, de eu Dar viver, suporte. de viver com você aquilo que Cristo quer, entendeu? Sim. Então, nesse sentido, né?
E de um ser suporte para o outro, como o apóstolo Paulo diz, né? Suportai-vos uns ao outro, É, não no sentido de aturar, E nem né? de aceitar os Mas, erros, não é esse o caso. mas no sentido de dar suporte, né? Tá? De elevar o outro ao céu, de acender o outro, em vez de empurrar a cabeça para o inferno, né? é, Você acende a pessoa, ajuda. É lógico, é a graça de Deus que salva, que acende, mas nós podemos colaborar para que essa graça ela aconteça. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, né, que Isso. pode agir. Porém, nós temos que ter ciência de que quando uma pessoa decide na sua cabeça, é só Deus mesmo para mover. E, na realidade, nem Deus arromba o coração da pessoa, né? Então, quando uma pessoa decide, nós temos que conversar, temos que falar. E isso que nós estamos conversando, eu e o Jair, desses irmãos, foi assim meses de conversa, né, Jair? Né? Meses de trabalho, orando com esses irmãos, orando. Mas o que a gente percebe é que quando alguém define e fala, vou fazer isso na cabeça, é difícil, é complicado, né? E é uma situação que a gente não passa só com os nossos filhos, que são cabeçudos, não, né? Todo A mundo. gente passa a gente passa com os nossos padres, a gente passa com todos, né? Então, esse suportáveis uns aos outros, que é isso que você falou, Vânia, faz parte da missão nossa, né? uhum. Não é eu lavo as mãos, não é ser Pôncio Pilatos, não, né? Mas dar E, suporte, é fazer o que o Espírito Santo coloca para você, né? e ao mesmo tempo eu sinto assim, é só Deus, e através da graça dele, não é de nenhum mérito que nós vamos ser salvos, mas ao mesmo Só. tempo eu não vejo nenhum. Como que eu posso ser salva, vamos falar assim, e o meu filho não? Entendeu? Se ele me colocou esse filho aqui, né? Sim. Então, eu entendo o que o Márcio está falando, mas ao mesmo tempo eu me sinto assim, eu tenho que, pelo menos na oração, Sim. entregar esse filho diariamente, porque se não for através da minha palavra, que seja através do desígnio de Deus, sabe? De um estranho, do sei lá como, né? Que ele sabe. Né? Então, eu acho que é assim que eu penso, que eu sinto. Põe a sua fé e a sua esperança em Deus. Você realmente está no caminho da salvação, do caso que você acaba de falar. Quando eu digo assim, a gente deve ser inteligente, a palavra inteligente não é certa, porque inteligente é muito ligado à coisa humana. Né? Raciocínio. Eu acho que Exato. Sabedoria é Sabedoria melhor, mais né? correto. A gente tem que Precisamos ser sábios. Né? Temos que ser sábios o suficiente na forma em que a gente consegue trazer o irmão que está na falha para o bem. Isso significa que não adianta a gente enfiar o dedo no nariz dele e falar, você está errado. Porque quando você faz isso, muitas vezes, na verdade, em vez de você puxar ele para o bem, por teimosia ele vai mais para o mal. Mas, por exemplo, como você acabou de citar, tem horas que somente através da oração é o jeito de conseguir puxá-lo. E isso, de trazê-lo através da oração, tá? É fé, é esperança, é o mais importante, é a graça de Deus, é confiar em Deus e falar, Deus está nas suas mãos. E isso é. Eu lembro o Padre Paulo falou uma vez, a gente deve respeitar todas as pessoas, mas não os seus erros, não os seus pecados. E é mais ou menos no mesmo caminho. Todas as pessoas merecem o respeito, merecem o nosso amor, merecem todos. E a gente já viu, né? No próprio estudo dos mandamentos aqui, amar é o próximo. Né? Mas o amar ao próximo não significa que você, Vânia, eu, Márcio, vou ter o poder de salvar alguma pessoa que hoje está com a cabeça no mundo exatamente oposto. Mas através da nossa oração, vai ter a hora que Deus toca no coração dessa pessoa
né? Está na nossa fé e na nossa esperança que isso aconteça e que ele seja salvo. Nós temos que ter esperança e insistir. Vai, tá, através da oração, através. Um dia a pessoa se toca, ela olha. Um dia Deus chega e fala: agora está na hora. Vai lá e como é que traz, como o Jair acabou de falar, o Oswaldo acabou de falar, 18 anos separados, virou até mendigo. Como é que uma pessoa volta assim? Se não é pela graça de Deus, é pelo quê? Tem que ser. Porque quem conversava com ele na sarjeta? Né? Entende? É isso que acontece. Ô, Martin, deixa eu acrescentar aí, você falou que Deus pede para a gente amar uns aos outros, né? E ele pede também, amai os vossos inimigos. É, Fazei o bem a quem te persegue e amontoarás brasa na cabeça dele. É Jesus falando, né? é. Vamos continuar? Bom, quer que continue? Outras ofensas, né? A dignidade do casamento. Sim, sim, por favor. É compreensível o drama de quem, desejoso de se converter ao Evangelho, se vê obrigado a repudiar uma ou várias mulheres com as quais viveu anos de vida conjugal. Contudo, a poligamia não se coaduna com a lei moral. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens, porque contrária à igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher que, no matrimônio, se doam como um amor total e por isso mesmo único e exclusivo. O cristão que foi polígamo, polígamo está gravemente obrigado por justiça a honrar as obrigações contraídas para com as suas antigas mulheres, bem como para com os filhos. Olha só, é complexo, né? O cristão que foi polígamo está gravemente obrigado, por justiça, a honrar as obrigações contraídas com as suas antigas mulheres, bem como para com seus filhos, mesmo repudiando elas, né? É. Mas o repúdio aqui está no aspecto da vida conjugal, né? Mas não das obrigações, né? O polígamo, em vez de ter uma cruz, ele tem uma plantação de cruz. Né? Ele tem uma fazenda de cruzes, né? Ou ele é cruz para muitas, né? Não, ele tem esse lado também. O incesto designa relações íntimas entre parentes ou pessoas afins, em grau que proíba entre eles o casamento. São Paulo estigmatiza essa falta particularmente grave. É voz geral que está acontecendo imoralidade sexual entre vós. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Aquele que assim procede, em nome do Senhor Jesus, entregamos esse indivíduo a Satanás para a destruição de sua índole carnal. 1 Coríntios 5, de 1, 3, 5. Ou seja, ele não tem salvação, né? O incesto corrompe as relações familiares e indica como que uma regressão à animalidade. Eu acho que Sim. aqui resume, é um comportamento puramente animal, puramente carne. Sim. É o que diz em Tobias, né? Aqueles que se deitam abolindo Deus das suas vidas, né? Então esses Satanás tem autoridade, o demônio tem poder, né? Então já não são mais de Deus, né? Então é uma opção gravíssima, né? Podemos ligar o incesto, os abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes confiados à sua guarda. A falta é acrescida, então, de um dano escandaloso,
causada à integridade física e moral dos jovens que ficarão marcados por toda a vida e de uma violação da responsabilidade educativa. Existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar forma jurídica e pública a uma ligação que implica intimidade sexual. A expressão é enganosa. Com efeito, que significado pode ter uma união na qual as pessoas não se comprometem mutuamente e revelam, assim, falta de confiança na outra, em si mesma ou no futuro? Então, essa não é a relação de hoje, né? Uhum. É a relação de hoje. A expressão abrange situações diferentes. Concubinato recusa do casamento como tal, incapacidade de assumir compromissos a longo prazo. Todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia da família, enfraquecem o sentido da fidelidade. São contrárias à lei moral. O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele, é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Olha que exclui da comunhão sacramental. Pecado grave. Se isso fosse levado a cabo nas nossas igrejas, reduziria a comunhão aí dos jovens drasticamente, né? Muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência, quando há a intenção de se casar. Qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, estas não permitem garantir em sua sinceridade e fidelidade a relação interpessoal de um homem e uma mulher e, principalmente, protegê-los contra as fantasias e os caprichos. A união carnal não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Olha que legal. O amor humano não tolera a experiência. Né? É muito mais profundo do que a superficialidade dos relacionamentos, né? Isso eu quando leio esse pedaço aqui dentro, eu penso na vida de juventude, né? Mesmo na nossa, a quantidade de besteiras que fiz, Erros, né? né? Erros. E hoje eu olho e falo assim, totalmente não necessário. Sim, sim. A gente justifica os erros com cada justificado, né? Justifica ainda hoje. Eu sempre fico com medo de hoje eu olho para o meu passado e vejo alguns erros que eu fiz e falo, tá vendo? Eu não vou fazer isso mais. Mas será que agora não existem coisas que eu estou fazendo que Sim, são que do também, mesmo né? tipo? Algumas justificações, vamos dizer assim, né? Falar, não, mas nesse caso, né? Eu sempre olho isso, né? E sempre vai ter, à medida que a gente vai ficando com a cabeça mais branca, as novidades mudam, mas o problema é a experiência, né? Você sempre está sujeito a novas experiências, né? Então, essa frase eu achei muito boa. O amor humano, ele não tolera experiências, né? Então, a experiência com relacionamento, ela é irresponsável, né? Ela é irresponsável. Quanta Jair. dor, quanta coisa que nós machucamos as outras pessoas. Jair. O projeto de matrimônio instituído por Deus, ele requisita uma certa aposta, né?
Porque, como é que você namora? O cara namorou 10 anos, 15 anos, mas não conhece a outra pessoa. Isso é vice-versa, né? Então, esse é de Deus, essa. Você vai fazer a doação e você não conhece a pessoa. Você pode até achar que conhece, mas não conhece. Mas Então, isso, Jair, eu acho que a gente não conhece a pessoa a vida inteira. exatamente. Acho assim que o ser humano pode ser a relação que você tiver, não precisa ser marido, mulher. Eu acho que sempre a gente se surpreende. Eu acho que Sim, conhecer uma pessoa é até morrer, entendeu? Porque as sim, pessoas te surpreendem sempre. Para sim. o bem e Então, para o mal, né? os Sempre. dois lados, É. exato, né? Então, como é projeto de Deus, você está limitado, você não sabe a resposta. Você vai ter que fazer. Por quê? Porque o casamento não é para uma certa satisfação. Ah, eu conheço, ela me satisfaz, a pessoa me satisfaz. Não, não. É doação. Por isso que nós, mesmo chegando depois de um longo tempo, você ainda não conhece. A partir do casamento, você vai ter uma outra situação, as surpresas, mas o que vai imperar é a sua decisão de fazer a doação e não a sua decisão de porque mesmo que eu preciso experimentar antes, não vai experimentar nada, é uma coisa minúscula em relação a uma convivência de décadas, Uhum. de décadas. Né? A gente falava em alguma palestra, né? Sobe no altar solteiro e desce casado para a eternidade. Acabou, é aí. Não É uma importa. vocação, né? Se a gente olhar como uma vocação, aí é diferente, né? Porque daí é aquilo que você escolheu para viver e Deus está junto, né? A partir do momento que você Sim. teve o sacramento. Então, aí tudo é possível pela graça, que é o que nós estamos conversando. Exatamente. E se é um Agora, casamento, e se é uma coisa, Oswaldo, se é uma coisa abençoada, Deus não vai errar e dar uma pessoa errada para você, certo? Nem filhos errados, né? É de sim, Deus, sim. de Deus. Ele que escolhe para você com quem você vai ver a sua vida. Mas aí você falou a palavra-chave, se ele escolher, né? Né, mas, Porque as nossas escolhas, elas podem ser apenas pela aparência, né? Apenas por aquilo que eu enxergo ou penso. E nesse ponto, a gente, como a Vânia disse, e todos concordaram, nós nunca conhecemos a pessoa inteiramente, né? Mas nós temos algumas dicas de valores importantes que vão nortear toda a nossa vida, né? Então, esses valores, eles podem já existir ou podem ser adquiridos por ela, mas desde que haja uma propensão a adquirir esses valores de Deus, principalmente, né? Que é a base para tudo. Hoje a gente sabe, né? Que Deus é a base para tudo, né? Mas antigamente a gente não sabia, a gente achava que a gente ia decidir a maioria das coisas, né? Mas só que as coisas, hoje nós sabemos que não é assim, né? Tudo depende da graça de Deus, né? e a gente tem que lembrar também que a gente, é lógico, nós estamos falando de todo o ponto positivo de um matrimônio, mas Deus coloca no nosso caminho as coisas que fazem sentido para nós, as coisas que são mais importantes para nós. Ele sabe o que é bom para nós. E, inclusive, eu acredito, não só no caso do matrimônio, mas em outras situações em que a gente tem algumas cruzes para carregar. Essa vida que nós vivemos aqui, ela não é para ser infeliz, para ser uma vida de sofrimento puro e não sei o que mais. Não, não. Deus quer que a gente seja feliz aqui também. Mas isso não significa que a gente tenha a glória plena e tudo que está aqui é maravilhoso. Não. A gente tem muita coisa para aprender, se moldar e algumas não. As cruzes que a gente carrega e carrega com amor e dignidade, e aceita o peso delas e faz o nosso crescimento.
Então, Mas ó, Mati, a hora que a gente fala em cruzes, parece que é uma coisa ruim, mas não não é. é. Há uma música muito legal que diz assim: prova de amor maior não há É, que doar a vida pelo irmão. Então, exato. a nossa cruz é a chance que nós temos de provar na vida que amamos, É, o amor ao né? próximo. É o caminho da cruz de Cristo, né? Quando a gente diz que a cruz sagrada seja minha luz, é porque é a chance que eu tenho de provar com a vida que eu amo. Cada cruz é uma oportunidade, né? E por isso que no filme lá do Mel Gibson é muito legal que Jesus pega a cruz, né? E ele beija a cruz, né? Por quê? Porque é a prova, é a oportunidade De que provar. Deus está dando para que seja provado verdadeiramente o amor. Então, ela é necessária nesta vida para que nós sejamos provados. Como a gente leu lá em Eclesiástico 2, não é isso? Seremos provados no amor. Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Você vai ter vestibular para passar, né, meu filho? É Você vai ter exatamente esse o vestibular contexto. Exatamente do isso. amor. Podemos até dizer, Oswaldo, que na escola da vida a cruz é sabatina, né? E e também o certificado, hein, né? É. Passou ou E não também passou? o certificado. Ó, aqui, ó. Esse prego aqui, ó, é o certificado, tá vendo, ó? Esse prego aqui na mão, aqui, ó, é o certificado. Olha aqui, ó. Né? Certifique-se de que eu sofri por amor, né? É isso mesmo. Então, nós já fechamos, acho, né? E agora só tem o resumo. Vai ler o O resumo resumo. Vamos dar ou... uma lida Acho que a rápida gente nele, ô Marcos. podia ler, né? Ainda tem 20 minutos, daí a gente faz Ele, uma, ele, uma partilha e encerra. ele é pequeno, ele é pequeno. Ótimo. Vamos lá, então. Mate, hoje é com você, Mate. Você, Tá bom. Aí você vê uma coisa, falando em cruz. Você já viu o cruz que traz café, ó? Ó, chique. Ah, Chique de luxo. Ó. Traz esse chocolate também. Ó. Tá? esse é o jugo suave e o peso leve. É, mas depois chega e fala, tá ficando gordo. Acaba de trazer chocolate aqui, ó. Mas ela quer ver se você aceita a tentação ou se resiste. Ok, vamos lá. Oswaldinho, antes de entrar em. Ô, Roseli, você está dando vontade na gente aqui, ó. Ah, Oswaldo, faz isso, antes hein? de você. Aceita o cafezinho, Olha lá, Vânia? Tô olha, olha, esperando. olha, olha. Eu vou aí ainda tomar, me aguarde. Oswaldinho, antes de você Pois é. entrar, a Zé mostrou um pão daquele feito em casa, bonito. É. Ai, ai, ai. Pela internet não engorda. Olha, nem cheiro tem, né? O ano que vem, hein, Jair e Oswaldo? Vamos comer É. Vamos lá, se Deus. um zero. Então, vamos ver, mas só que, ó, como é que o visto aqui tá para 23 meses agora, 2 anos. Como? O visto aqui tá para 23 meses. É, tem que continuar Tem que fazer fuxicando aquilo. porque isso acontece, viu? Você, de repente, cai Que para um mês. loucura, que loucura. Esse Lula aí tá assustando um pouquinho, mas vamos lá, vamos lá. Vamos voltar ao amor aqui, vamos voltar ao amor. Resumindo, o amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de igual maneira a ambos. Cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a própria identidade sexual. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu estado de vida próprio. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa e inclui a aprendizagem do domínio pessoal.
Entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. A aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel. Impõe-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. A fecundidade é um bem, um dom, um fim do casamento. Dando à vida, os esposos participarem da paternidade de Deus. Olha que bonito. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis, por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. O adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre não são ofensas graves à dignidade do casamento. Olha que legal. Ele bota as 4 juntas, né? Yeah. O adultério, O divórcio, a poligamia e a união livre. O divórcio é aquele querido, né? É da parte querida, né? Uhum. Com isso nós fechamos o 6º mandamento. Tudo isso por causa do 6º mandamento. O lindo do catecismo é que a hora que você pega, ele abre o mandamento, você vê o sentido social que se amplia, né? De um simples, né? Não cometerás adultério, né? É bem semelhante àquele não honrar pai e mãe que a gente viu, que falou de juiz, falou de polícia, falou de tudo, né? Então, a abrangência é muito maior do que simplesmente não ter um ato, né, de adulterar ou de não praticar fisicamente o adultério, mas envolve todas as relações humanas, né? Todas as relações humanas. Sexualidade. Eu volto sempre sempre quando a gente termina um mandamento, eu olho e falo assim, eles são a expressão sempre do amar ao próximo como a ti mesmo. Eles voltam sempre a Deus sobre tudo, o amar ao próximo a ti mesmo. É como se diz, se resumem a esses dois. E eles são, na verdade, os mandamentos são um jeito de explicar em plenitude os dois principais. São os detalhes. Olha, isso também significa. Isso também é um erro. Você vê aqui dentro. O simples pensar já é considerado um adultério. Né? Sim. É por isso da importância da nossa vida interior, né? De estar sendo transformado interiormente, né? Não pelas as nossas aparências apenas, né, Martin? Vânia, a sua participaçãozinha final aí para nos... Não, eu acho que é muito bom, né, a gente rever tudo isso aqui, e é muito difícil, aquilo que eu falei, da gente viver isso e como trazer isso, né? Mas vamos acreditar na graça de Deus, né? Porque eu fico imaginando uma sociedade vivendo isso tudo. Uma sociedade. Exato, né? Tem essas balizas, né, Vânia? Sem isso. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? Esse mundo perdido, esses jovens perdidos, né? Na sexualidade, no valor, na identidade sexual própria, né? Essa frase aqui, ó, o amor é a vocação fundamental e originária do ser humano, né? Fundamental, né? Imagina que o ser humano tá pensando assim, né? Imagina, ou se ele tem um conceito de amor, é totalmente deturpado, entendeu? É o amor que me satisfaz, é o amor até o amor próprio, né? É o amor próprio, né? E o conceito, né? Esses dias eu ouvi
uma colocação, e o padre não era padre, eu não sei o que era, mas ele era uma pessoa com uma formação psicológica muito grande. E ele dizia assim, que muitas vezes, que normalmente o ego, o nosso ego é o nosso maior demônio, né? Uhum. Então, o nosso ego é aquele que, né, que aquela visão que, mas você está fazendo isso, aquela voz que a gente escuta que não é da consciência, né, mas é do nosso ego, né? Essa voz, ela só se preocupa com o amor próprio, né, com ela mesma, né, consigo mesma, né? E, e no mundo que nós vivemos hoje é cada um por si, né? O outro me interessa à medida de que ele é útil para mim, né? Nós usamos as pessoas e amamos as coisas, né? Em vez de amar as pessoas e usar as coisas. Ô, João, só queria assim, Jair, concordar com a Vânia na observação dela, na partilha dela, onde ela citou o amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. Deus é amor, primeira carta de São João. E foi ele que projetou. Então, é compatível, né? É compatível. Vocês foram à missa hoje? Vocês leram as leituras? Ainda não. Não deu não, tempo. ainda não. Mas é tão bonito, porque Mesmo? é assim, hoje é dia de São João, né? Ah, sim. É a Sebastião, natividade de São João. E aí começa com Isaías falando de São João, aí o Salmo fala, porque eu fui à missa em inglês, então vem, tipo assim, é o Salmo 139, acho. Como nós fomos maravilhosamente formados. Aí depois São Paulo fala da nossa formação. Aí o padre, na homilia dele, ele falou: vamos só pensar nessa palavra formar, né? E aí ele fala o quanto que Deus, por exemplo, no formar João, como que ele pensou nele e transfere para nós, entendeu? Que nós fomos formados nesse amor, né? no útero de nossas mães, né? E assim, o salmo inteiro você dá graças a Deus pelas maravilhas que ele fez na tua formação, sabe? Que Então, lindo. revela todo esse amor, Jair, Eu que vou você ler o está Salmo aqui para a gente, então. Eu vou ler o Salmo. É o Salmo 138 na Bíblia Ave Maria. Ele diz assim: Senhor, vós me sondais e conheceis, saber quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Aos meus caminhos, vós vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes, as entranhas, e no seio de minha mãe, vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignorais, quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas de minha mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no No princípio, agora e princípio, sempre. agora e sempre. Deixa uma pergunta para a Vânia. Vânia, você conhece a música que fala desse trecho do Salmo? conhece. Muito boa, muito bacana, muito Lindo. cantada aqui. Mas é isso, né? A gente precisa viver cada dia com a cabeça nisso, né? Que Deus é amor e Ele só quer o amor para nós e que nós possamos ser essa expressão de amor. Então, porque eu acho que é só assim que o mundo vai se transformar. Amém. E é só assim que nós conseguiremos também perseverar, né? Para o nosso momento final, até o momento final. Jair,
Quer finalizar com... Eu vou fazer a minha partilha, Uhum. quando no 2382, o Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um casamento indissolúvel. Abroga as tolerâncias que se tinham introduzido na lei antiga. E também, completando aqui a minha partilha, o 2391, a última linha lá, o amor humano não tolera experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Então, você casa para fazer a outra feliz. Viu, Essa, todas as palestras Estou fazendo a minha o padre fala isso. Tem que gastar. E ele faz a pergunta assim: quem vai casar para ser feliz? É que é mão. O Padre Paulo faz isso, ele faz pergunta e fala assim, eu te dei conselho, não case. Não case. Então, não, cara. Ele fala. Eu acrescento aqui uma coisa que é uma partilha, não tem a ver diretamente com o casamento, adultério e tudo mais, mas ele tem a ver com a graça. Eu sempre penso, e sempre que a gente termina o SIC aqui dentro do nosso encontro, eu sempre paro para pensar e falo, se a gente não tivesse cruzes, se a vida da gente fosse sempre risonha, maravilhosa e não sei o que mais, o que nos empurraria, ou o que nos empurraria errado, o que nos atrairia para Deus? Né? Se você tem na plenitude tudo que você pensa, todos os bens, seria muito difícil da gente estar nisso. E vocês já repararam a graça? E eu sempre olho, quando eu vejo vocês falando, eu sempre olho e falo assim, são pessoas que eu vim conhecer por acidente, por obra de Deus. Porque a gente olha, por exemplo, vocês que estão em Limeira, você que está em Michigan, Vânia, conhecemos por quê? Quem que colocou a gente junto? Quem fez a gente aprender junto? Sim. A gente não tem por onde duvidar da graça de Deus. Deus botou a gente junto porque ele falou, ali é campo fértil, vai frutificar. Dali, e o que nós estamos fazendo aqui dentro é simplesmente uma preparação para tudo mais que a gente vai botar no campo, para toda a semente que nós vamos plantar. Assim seja. Amém. Amém. Encerra orando para a gente, Vânia. Encerra fazendo uma oração final de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos mostra. Por favor, Vânia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te glorificamos e damos graças, Senhor, por esse encontro, essa reunião, o aprendizado, as palavras, as partilhas e o teu amor, Senhor. Nós queremos muito, Senhor, ser servidores teu o tempo inteiro nas nossas ações, próximos para as pessoas próximas, para os distantes, pela tua vontade, para aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que nossa Mãe Santíssima ela possa estar sempre junto conosco, nos dando a mão e nos levando para ti. E eu agradeço a vida de cada um desses meus irmãos, agradeço a vida de São João no dia de hoje, que apontou para ti, Senhor. E vos peço, coloque pessoas, coloque situações que nos mantenham em direção a ti. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Nós os agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém.
Um abraço a todos, um bom final de semana, um bom sábado. Até Deus o abençoe. Obrigada por próximo tudo, encontro. tá? Obrigada. Obrigado, Vânia. Manda um abraço para o Rogério, Vânia. Ele chega amanhã, daí na Maravilha. próxima, se quiser, ele está conosco. Próximo encontro ele vai ter uma história para contar. Abraço para todos aí. Tchau. Tchau, Zé. Tchau, Márcio. Tchau, Jair.